na primeira parte da Constituição como um Estado social, portanto, ele, ao mesmo tempo que ele incide sobre essa base liberal, ele nasce já limitado por essa formulação do Estado na ordem econômica, né, e social. E mais, essa tensão entre esses dois modelos de organização política estatal, ela permanece e ela se dá muito claramente no que tange a compreensão e aplicação, lembrando a interpretação hermenêutica e a aplicação da chamada função social da propriedade, ou da verificação do cumprimento dos deveres do proprietário em relação àquilo que é estabelecido como dever para atingir a função social da propriedade. Para não esquecer o Código Civil, depois da Constituição, o Código Civil de 2002, ele, no seu artigo 228, ele retoma a noção clássica de direito de propriedade do Código Napoleão, do Código 16, e no parágrafo 1º, ele formula algo muito parecido com o que está nos artigos 421 e seguintes do Código, da parte de obrigações e contratos, que diz assim: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as funcionalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. Flora, fauna, beleza naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio, história artístico, bem como evitar a poluição das águas. E depois, logo a seguir, em relação à propriedade urbana, ele estabelece aquele famoso artigo, um artigo que nunca foi aplicado no direito brasileiro, que diz que quando um grupo de pessoas ocupar por tempo superior a 5 anos coletivamente uma área destinada à habitação, o juiz poderá decretar a sua desapropriação. É uma excelência porque a desapropriação também exige, né, um decreto do Poder Executivo, e não foi aplicado. Aqui uma nota sobre o professor Miguel Reale. É interessante isso, porque o nosso codificador, o último deles, o professor Miguel Reale, ele é um homem que não tinha esse viés que alguns veem na Constituição Federal de 88. Ele era um homem de uma vertente conservadora, de um pensamento conservador. Então, isso é mais uma demonstração de que a função social da propriedade, ou a função social do contrato, atende ao princípio que ele chama da socialidade, muito mais do que qualquer pretensão de socialismo. Nós não podemos imaginar que o professor Miguel Reale fosse socialista, a gente sabe que não é. Mas a socialidade é vista por ele como esse abrandamento do interesse próprio, egoístico, individualista, presente nos códigos geopoliticistas e que deve estar presente num outro código, no seu discurso. Quando ele apresenta o código, ele mostra que havia um deslocamento, portanto, que a sociedade exigia estabelecimento de alguns vetores principiológicos, entre eles da socialidade. Né? Então, o código, ele traz essa visão. Nesse estabelecimento desse princípio, desses deveres, entre da Constituição e no Código, surge uma vertente que todos conhecem, que é o direito civil constitucional. E um jurista que já foi mencionado aqui, o professor Tepedino, ele faz uma leitura nos seguintes termos desse princípio, ou desses deveres, dizendo que houve uma transformação substancial do conteúdo do direito de propriedade que resulta na limitação dos poderes titulares sem que haja espaço para outra interpretação. Mas não foi isso que a jurisprudência entendeu. Ela deu outro sentido para eu vou pular porque eu já vi que passei 20 minutos. Bom, então com esse recorte constitucional e do direito civil,
E com essas intervenções doutrinárias, começaram então os tribunais a trabalhar sempre que haja conflitos urbanos ou rurais em torno dos imóveis, nessa perspectiva de buscar a aplicação, a criação, até mesmo a criação de uma política pública que possa promover uma reforma urbana ou rural. Também é necessário dizer que, no que tange ao urbano, houve a aprovação recente do chamado Estatuto da Cidade. Bom, aqui interessante é algo que nós tratamos aqui nesses 5 dias. Veja o que diz o atual ministro Luiz Roberto Barroso sobre o Poder Judiciário. Ele diz assim: a inauguração democrática sob o marco da Constituição Federal Brasileira acarretou o despertar de um lugar inédito para a prestação jurisdicional, permeado pelo surgimento de novos direitos, o aumento da demanda por justiça e o ascenso institucional do judiciário, é o chamado ativismo judiciário. Como resultado desse percurso, continua ele, verificou-se a judicialização das questões políticas e sociais, que passaram a ter nos tribunais a sua instância decisória final. Quer dizer, esse tema nos propicia uma reflexão sobre o papel dos 3